que está na primeira carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses. Paulo escrevendo à igreja de Tessalônica, provavelmente a carta que Paulo escreveu, essa carta é uma das primeiras cartas que Paulo escreve, lá para o ano 51 já da nossa era. Então, é bem antiga, uma das mais antigas cartas que Paulo escreve, provavelmente a segunda mais antiga. A primeira qual que é mesmo, irmãos? Não ouvi? Provavelmente Gálatas, não é? Gálatas, a primeira. Foi o que o Jardel falou muito baixinho, não ouvi. Gálatas, provavelmente Gálatas. E a segunda, provavelmente, primeira Tessalonicenses. Mas isso aí não importa. Eu sempre digo isso. O que importa é de que está aqui e serve para nós. Amém? E nós vamos extrair do capítulo 1. Capítulo 1, nós vamos ler todo o capítulo. São apenas 10 versículos. E diz assim a palavra de Deus. Todos encontraram? Amém. Tessalonicenses, logo depois de Colossenses. E diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do nosso Senhor, tendo recebido a palavra, posto que, em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Um parâmetro. Nessa introdução, eu gostaria de fazer a você uma pergunta. Essa carta, quem escreveu, é claro, é Paulo. E nós sabemos que foi o punho de Paulo que escreveu. Mas nós sabemos também, por intermédio do Paulo, de que essas questões de escrever a carta, e quando escrever, e como escrever, a palavra de Deus diz que toda a palavra, ela é inspirada. Ou seja, as circunstâncias corroboraram para que Paulo, naquele momento, naquela circunstância, Deus inspirou Paulo para que escrevesse a carta. Então, na verdade, mesmo sendo o punho de Paulo, mesmo sendo a pena paulina que escreveu a carta, por trás dessa situação existe um alguém, não é? Existe algo. E essa palavra que Pedro e que Paulo usam, essa palavra chama-se Theos Pneustos. Nós sabemos disso. E essa ideia, a ideia dessa palavra é de que quando uma vela, por exemplo, aqueles barcos, a vela, não é? Nós sabemos que o vento, ele entra, ele bate naquela vela, não é mesmo? E aí então faz o barco andar. É claro que o barco anda por causa da vela, mas não é a vela que movimenta o barco. Estou certo? Você me entende o que eu quero dizer? O barco poderia ter vela, mas se não tivesse vento, mesmo com vela, o barco não ia à frente. Então, por trás da vela existe uma força. Que força é essa? O vento. E essa palavra, Theos Pneustos,
usando essa palavra para a inspiração da palavra, significa dizer de que Deus, não é, por trás dessa palavra existe um histórico de que Deus, ele faz assim, ó, ele enche o pulmão de ar e aí ele sopra. E nesse sopro significa dizer que ele envolve Paulo, ele impulsiona Paulo. Paulo, escreve a carta. Então, mesmo sendo Paulo pegando a pena no papel, no papiro, whatever, e escrevendo, por trás de Paulo tem a vontade de Deus. Então, é daí que se diz de que quem escreveu a Bíblia é Deus. Ele é o autor. Foi ele quem movimentou. Não, mas a Bíblia diz que foi Paulo. Mas por trás de Paulo está Deus. É a mesma coisa de que eu pegasse um papel e desse para o Jardel e uma caneta. Jardel, escreve aí o que eu vou te ditar. Assim, assim, assim. Quem escreveu a carta? Foi o Jardel. Mas quem ditou a carta? Foi eu. Então, é daí que vem a ideia da autoria do Espírito Santo. Foi ele quem inspirou. Foi ele quem moveu Paulo. Foi ele quem envolveu Paulo para escrever a carta. Então, Paulo estava escrevendo a carta para os Tessalonicenses. Mas o Espírito Santo de Deus que envolveu Paulo estava lembrando dessa reunião aqui. Lá no ano 2012, lá no século 21, Paulo não sabia disso. Essa carta vai ser lida no dia 28, Paulo, num domingo de noite. Esse primeiro capítulo vai ser lido e vai ser meditado sobre esta palavra. É por isso, irmãos, de que a Bíblia, essa é a diferença da Bíblia para qualquer outro livro. O autor. O mundo passa e vai passar como um pano velho, mas as minhas palavras não passarão. Então, meu irmão, tirando desse exemplo do capítulo 1, eu quero fazer uma pergunta para você. Se hoje o Espírito Santo de Deus, ele fosse mandar uma carta para você a teu respeito, o que ele diria de você? Porque aqui Paulo está escrevendo para os Tessalonicenses. Eu quero que você escreve aí, e no primeiro capítulo, você fala a respeito deles. Está falando deles. Está falando deles. E eu quero trazer isso, porque isso aqui é Atos dos Apóstolos, capítulo 16 e capítulo 17. É a igreja primitiva. Paulo está trazendo uma característica da igreja primitiva. Vai para Tessalônica. E lá em Tessalônica, ele já faz a mesma coisa. Olha bem, Paulo ficou, pelo menos o que dá para entender da Bíblia Sagrada, Paulo ficou 3 sábados. Somente 3 sábados em Tessalônica, pregando e arrazoando sobre o Evangelho, mostrando que Jesus era o Cristo que haveria de vir e tal, e tal, e tal. Quando os de Filipos ouviram dizer de que Paulo estava pregando o Evangelho em Tessalônica, eles foram para lá. Mas como que tu estás pregando o Evangelho aqui, tu acabaste de apanhar lá e tal, e o resultado foi de que Paulo, logo no 3º sábado, ou depois, logo, Paulo teve que fugir de noite. Mas por 3 sábados, Paulo prega o Evangelho em Tessalônica. E deixa uma igreja plantada em Tessalônica. E Paulo tem que fugir. Aí ele foge de noite e vai para a região de Acaia e tal, sozinho. Timóteo e Silas ficam em Tessalônica. Quando aqueles homens que vão com Paulo deixam Paulo no destino, ele diz para os 2 que foram levados: olha, vocês mandem Timóteo e Silas urgentemente vir ter comigo. E quando Timóteo e Silas vêm encontrar Paulo, Paulo pergunta: escuta, como é que ficou a igreja? Paulo e Silas dão um repórter da igreja. Paulo, a igreja está linda. Irmãos, 3 semanas que Paulo pregou o Evangelho em Tessalônica, os irmãos já estavam preocupados com a volta de Jesus. Aleluia. Uma dúvida que surgiu em Tessalônica fez com que Paulo escrevesse a 2ª epístola aos Tessalonicenses, com 3 semanas. Eu sou dessa opinião, irmão. Não, o crente assumiu, aceitou Jesus, tem que botar ele aqui. É claro que pode ter uma escola dominical separada, pode ter aquilo, mas ele tem que ficar aqui.
Porque é aqui que ele vai ver falar em línguas estranhas, é aqui que ele vai aprender que Jesus está voltando, é aqui que ele vai aprender os hinos, o louvor, é aqui que ele vai aprender o que é ser crente, cristão, em Cristo Jesus. É aqui que ele vai ouvir as pregações. Paulo não fez uma classe de novos discipulados e tal e tal e tal. Eu não sou muito a favor disso. Pois bem, o fato é de que Paulo pergunta como é que está. A igreja está linda, Paulo. Eles deram o repórter. Aí quando Paulo foi para Corinto, olha, ele saiu daqui e fugiu para cá. Quando ele estava aqui em Corinto, em Atenas, você lembra que enquanto ele estava esperando o Timóteo e Silas, a Bíblia diz que Paulo ficou nervoso, dado a incredulidade dos atenienses. E quando eles chegam, o Timóteo e o Silas dão esse repórter a Paulo, e Paulo escreve uma carta. Uau, que coisa linda que eu ouvi de vocês. E aí, nesse primeiro capítulo, nesses 10 versículos, Paulo começa a dar as características dos cristãos que ficaram em Tessalônica. E eu quero trazer isso para você. Essa é a característica do cristão. Irmãos, tem muitas características aqui dentro, mas eu quero me ater nas 3 últimas. Eu só vou passar para você, viu? E aí depois você desenvolve na tua casa. Porque se você estiver fora disso, querido, é você que tem que se analisar. Não sou eu que vou dizer que a tua fé está fraca. Eu até posso pregar aqui, mas é que a fé é uma coisa que você tem que desenvolver. A tua crença, o teu temor a Deus, a tua conduta cristã, é você quem define. É você quem faz o culto. É você quem faz o cristianismo. É você que define que tipo de cristão você é. Eu estou aqui para te ajudar, para orientar, para te incentivar. Não é mesmo? Louvamos a Deus. Está lindo o grupo de louvor, não está? E olha que hoje faltou 5. Viu? Faltou 5. Está se concretizando na minha mente e no meu coração aquele grande sonho de nós termos um culto em inglês no domingo pela manhã. Amém. Viu? Com um grupo de louvor que daí nós vamos rachar esse grupo de louvor e vamos fazer em nome de Jesus. Amém. Pois bem, então esse grupo de louvor, a beleza da igreja, procuramos fazer o melhor possível, tudo isso é para te incentivar, mas a força maior tem que estar no teu coração. Examina esses capítulos. A primeira coisa que Paulo destaca nos Tessalônicos, viu? É o seguinte, versículo 3. Nós estamos recordando diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. Essa é uma qualidade dos Tessalonicenses, que Paulo destaca. Deus, eu nunca vi uma fé tão forte assim, uma fé tão operante como a de vocês. A operosidade da vossa fé. Porque a minha fé, aquilo que eu creio, fé, o que é fé? É o firme fundamento das coisas que não se vê. Mas isso aí, irmãos, se ficar só nisso, a minha fé sem obras, a Bíblia diz, ela é o quê? Morta. Morta. Tiago diz, me mostra a tua fé, que eu mostro as minhas obras. Como é que eu torno a minha fé palpável? Como é que eu posso mostrar o que é invisível? Eu me lembro quando eu era garoto, isso não muito tempo atrás, eu queria mostrar para aquela moça linda como eu amava ela. Ai, Jesus. Verdade, você está com inveja? Eu queria mostrar, não, mas é mais. Mas olha que isso aqui já é um amor. Não, mas eu quero mostrar mais. Tadinha da minha mãe. E, mãe, não, isso aí não, eu quero um melhor. E aí, então, ela disse, isso aqui é muita coisa, Eliseu. Não, mas eu quero dar o melhor. Eu quero mostrar, eu quero materializar aquilo que vai aqui dentro. Vai na relojoaria e busca o melhor. Holy moly! Eu quase levei uma surra quando ela viu o preço do relógio. Depois o Leandro desmontou o relógio. Aquilo foi uma facada, está marcado aqui dentro. Mas eu queria mostrar para ela o quanto eu a amava. Meu irmão,
E como é que nós fizemos? E assim vai. O outro dá um buquê de flor, o outro, vamos fazer uma turnê, um cruzeiro. E quem tem, sabe, faz das tripas do coração, principalmente quando é jovem, maluco, doido, faz as coisas e depois fica 2, 3 anos pagando. Mas eu fiz para ela, eu mostrei para ela o quanto eu a amo. Isso trazendo para a nossa vida espiritual, o meu amor para com Deus precisa ter essas questões. E Paulo coloca a primeira questão do verdadeiro, do autêntico, do legítimo, daquele que vai para o céu: a operosidade da vossa fé. Ou seja, ele transforma aquele sentimento abstrato, porque fé é abstrato, eu não posso dizer a cor da minha fé, mas eu te mostro ela em obras. Uma das questões que Jesus Cristo fala para a igreja de Éfeso, lá na carta que ele escreve no Apocalipse capítulo 2, foi exatamente isso: vocês abandonaram o primeiro amor. Aquele amor louco, aquele amor apaixonado, aquele amor que faz loucura, Samuel. Aquele amor que faz doideiras. Às vezes esse rapaz, ele está maluco. Sabe, a paixão toma conta da mente. Domina a mente. Eu não quero saber. Se eu tivesse 15 minutos de off no quartel, eu estava lá no 1368 da Rodolfo Redel. É ali que eu me sentia bem. Mas só vai chegar, vai olhar, vai ter que voltar. Não interessa, eu quero estar lá. Amor, loucura, paixão. E Jesus reclama isso da igreja nos dias de hoje. Onde é que está aquela tua paixão? Você diz que me ama, que me ama, que me ama, mas você está buscando prazer em outro lugar. Olha quantas cadeiras vazias que nós temos aí. Sem contar essas que estão preenchidas porque o fulano veio. Eu tenho que ir porque senão o pastor vai me ligar. Eu tenho que ir porque senão vai dar isso. Sem contar aquelas que estão indo porque fez uma religiosidade a questão de estar no culto de domingo à noite. Mas está faltando amor. Está faltando a operosidade da vossa fé. Sabe, transformar aquilo que eu digo em palavras. Deus disse que quando Ele amou,